conduzisse a Deus em oração, pode ser, James? Com certeza. Falemos então com nosso Pai. Amado e gracioso Pai, nós, em nome do Teu Filho amado, estamos na Tua presença e confiadamente chegamos até a Ti, te agradecendo por este dia, por tudo o que aconteceu essa semana, pela oportunidade de estarmos de volta aqui com o Fernando e com cada um dos Teus filhos, para aprendermos mais da Tua palavra e especialmente que venhamos poder entendê-la da forma como o Senhor quis que entendêssemos, não as nossas próprias interpretações ou tradições, ou os nossos sentimentos, ou nossas inclinações, mas aquilo que a Tua própria palavra vai interpretar com ela mesma, da maneira correta, que assim vai nos levar a entender, a tirar as conclusões certas e poderemos aplicar a mesma em cada área da nossa vida. Eu peço que o Senhor venha capacitar o Fernando com sabedoria. Ele com certeza se preparou para isso, mas sem o Teu Espírito lhe habilitando, toda a preparação, todo o esforço é em vão. O Teu Espírito conduzindo e falando através dele, com certeza vai ser de muito proveito, e em tudo isso o Teu nome será exaltado, a igreja como um todo será edificada, nós poderemos Eu acho que travou o vídeo do James. cortou aqui, eu peço desculpas, mas Cortou. amém. Amém, amém. Obrigado, James. Bom, antes de mais nada, quero reforçar a alegria que eu tenho de ter vocês aqui e de ver que vocês estão progredindo, né, na interpretação da Bíblia. Então, fica mais uma vez aqui registrado o meu agradecimento, né, a Deus pela vida de todos vocês. Eu sei que essa última tarefa aí o pessoal teve algumas dificuldades, né? Realmente, ela exigiu mais, não pelo fato de ser tão complexa, ela tem sim uma complexidade, mas ela exigiu mais porque envolve você reescrever a Bíblia, né, com as suas palavras, que é o que a gente chama de paráfrase, né? E graças a Deus que são todos aqui crentes, né? Não temos nenhum liberal no nosso meio. Ai, ai. Então, esse foi, na minha opinião, a tarefa que exigiu um pouco mais, assim, de todos vocês. Alguns, de todos os irmãos, de todos os alunos que eu tenho, que a gente tem aqui no grupo, tanto da turma de terça quanto da turma de quarta, apenas um entregou a tarefa. Eu não fui esse, de certeza. Não, dessa vez não. Então, assim, por que eu faço questão de colocar isso? Foi o da turma de terça, o Henrique. Para que os irmãos aí também entendam, não se sintam sobrecarregados e não se sintam culpados por não terem conseguido cumprir ela dentro do prazo que a gente tinha estabelecido. Porque realmente ela exige um pouco mais. E eu ainda acredito que o maior desafio que nós temos é a questão do tempo, é a questão de você parar e você dedicar ali que seja 1 hora por dia, dependendo da pessoa, pode ser necessário mais, dependendo da pessoa, menos, mas eu acredito que você ter esse tempo dentro da nossa rotina maluca que a gente tem, parar e fazer isso é muito difícil, né? Eu vejo pela minha vida, pela vida do pastor Jaso, a gente que é pastor, o pessoal pensa assim, o pastor não tem nada para fazer, né? Ai, Senhor.
Então, assim, dentro da nossa rotina, é muito difícil também, às vezes, encontrar tempo de qualidade e tempo suficiente para preparar, por exemplo, um sermão, para preparar uma aula, porque tem muitas outras demandas ao mesmo tempo concorrendo, e aí a gente tem que se virar nos 30. Então, assim, essa dificuldade que vocês estão tendo, ela é natural. Por quê? Porque o pecado, ele bagunçou a nossa vida de tal forma que não é natural a gente parar, sentar e estudar a Bíblia. Isso não é uma coisa natural, isso é uma coisa que necessita de esforço, que necessita de disciplina. É que nem fazer academia. Fazer academia não é algo natural, né? É necessário disciplina, é necessário tempo. Então, a mesma coisa na questão do estudo da Bíblia. Então, dito isso, hoje o assunto que eu vou trazer para vocês, ele é muito importante e ele vai ser um complemento para isso que vocês já tiveram na semana passada, só que eu acredito que vocês vão conseguir desenvolver um pouco melhor a tarefa. Acho que vai ser nessa próxima semana, acho que vocês vão conseguir. A Núbia tinha me comentado de alguma dificuldade também, né, Núbia? Em relação ao idioma, eu vou dizer para você o mesmo que eu falei, por exemplo, para a Norelis e para o Fred. Eles são venezuelanos e eles moram no Brasil, eles são da turma de terça-feira. Como precisa escrever muita coisa, você pode utilizar a Bíblia em espanhol, se você tiver, e você pode escrever no espanhol mesmo, e tendo dificuldade de digitar ali, você faz uma foto bem bonitinha, manda para mim da tarefa, tá? Que o formulário, a ideia do formulário é facilitar a vida de vocês, não é dificultar, né? Essa é a tarefa, aliás, é o objetivo. Não quero dificultar, não. Então, assim, graças a Deus é muito mais fácil para mim pegar a sua tarefa e jogar num Google Tradutor, por exemplo. Muita coisa eu vou entender, né? A gente tem bastante contato com venezuelanos e com argentinos. Eu já tive no passado bastante contato com argentinos, uruguaios, paraguaios. Então, assim, todo mundo gosta de paella, né? Então, assim, quase todo mundo fala a mesma língua. Oi? Paella. É isso, Paella. exato. Então, assim, fica tranquila nesse sentido, tá? Então, não se sinta constrangida de ter que fazer dessa forma. Se é a forma mais simples para ti, porque a ideia é que seja simples para ti, que seja mais fácil para ti poder fazer, né? Eu até não sei se tem alguma outra questão que você gostaria de colocar. Os verbos, né? Dos verbos em português eu esqueci tudo, não lembro. Então você faz isso, você coloca tudo no espanhol, vai lá como diz, para a sua Bíblia em espanhol, não sei qual a versão. O problema é que eu não entendi em português, eu não entendi o que eu estava lendo. Tá. Ali a ideia é que, por exemplo, que é a última tarefa, né? Depois de você fazer a paráfrase, você vai ter que colocar as palavras principais do versículo numa outra coluna, né? É isso, né? Deixa eu até abrir a tarefa aqui para. Sim, o senhor. A tarefa que o senhor mostrou. Isso, então você vai colocar assim as palavras principais. Por exemplo, deixa eu abrir aqui Colossenses para ficar mais fácil para tu ter uma ideia. Por exemplo, aqui Colossenses 1:1. Você colocaria ali Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e Timóteo. Entendeu? Ou você poderia colocar vontade, mas que é uma palavra importante, mas assim, a ideia é que seja um resumo com as palavras do texto, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos ver se você vai te clarear aí alguma coisa.
Então, aqui, ó, por exemplo, Paulo, você colocaria Paulo, apóstolo, né? Cristo Jesus, Timóteo. Então, Paulo, apóstolo, ou só Paulo, apóstolo, Timóteo. O Paulo, apóstolo, Cristo Jesus, Timóteo. Né? Depois, no versículo 2, santos, irmãos, Cristo, Colossos. Você vai colocando as palavras principais, não necessariamente apenas os verbos, né? Mas as palavras, assim, que com essas palavras você consiga ter uma ideia do texto, né? E aí, por exemplo, no versículo 3, agradecemos Deus, Pai, Senhor Jesus Cristo, oramos vocês, por exemplo. Então, a ideia é que você venha, ela venha a ser meio que um resumo do texto, mas com as palavras principais daquele versículo, tá? Não sei se clareou ou se dificultou. Não clareou? Pode falar a verdade, Núbia. Né? Oi? Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, a ideia é que você identifique as palavras principais, palavras assim que são indispensáveis ali para o texto, para aquele versículo, e aí você coloque ela ali do lado. Mas eu estou falando do formulário, pastor. Do formulário. Do formulário, ok, do Sim. formulário. Isso daí deixa de eu abrir. fazer como o outro que eu fiz é fácil. Então Eu tá, não deixa eu abrir tive foi aqui. tempo. Eu imagino, essa loucura nossa aí Sim. de trabalho e tudo. Entendi. O formulário é que eu não entendi ali as coisas. Eu vou alterar aqui. Vou alterar o formulário, já que a maioria como é que fala? Não colocou, teve apenas o Henrique. Eu vou colocar para você colocar uma foto. Agora? Não, eu vou alterar aqui, até estou rapidinho, antes que eu esqueça. Então, nessa parte ali de reescrever com sujeito, verbo e objeto, você vai só colocar você vai pegar vai fazer isso no seu caderno ou no seu arquivo, né? Quem vai fazer em arquivo, e você vai tirar uma foto. Eu acho que assim fica mais simples. O que você acha, Núbia, Cláudio, James? Eu não estou vendo aqui nada. Você está colocando alguma coisa? Eu já alterei. Agora, se você clicar no formulário, ele vai... Entendi. Você está falando para mim. Pensei que você estava mostrando aí. Isso. Mas não precisa ver agora, não. Você pode ver depois. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, pode O alteraste perguntar, tá? foi a opção de colocar a foto, né? Foi isso que você alterou. Isso, em vez de você precisar escrever ali, porque ele não te dá ali a opção de você escrever em colunas, né? Como você faz em casa. Então, ali é mais fácil você pegar o próprio celular e botar uma foto ali, bater uma foto do caderno, ou se você está fazendo, por exemplo, no computador, aí é mais fácil ainda, você pode fazer um print, ou você pode salvar em arquivo e pode mandar também, só para mim ter uma ideia de como que ficou, Só né? falta mesmo colocar a mesma opção para o capítulo 2, 3 e 4. Isso, vamos mudar aqui já. Vou deixar aberto aqui, eu vou mudar depois, senão a gente vai acabar perdendo um tempo precioso aqui de vocês também. Mas então, resolvido isso, né? Vai ficar melhor para vocês, né? O que vocês acham? Vai, né? Maravilha. Deixa eu pegar aqui.
Realmente não havia assim muita dificuldade. A dificuldade foi mesmo digitar. O tempo, né? Foi mesmo tempo, tempo. A questão não é muito assim, não tinha dificuldade, mas o tempo sim, era muito pouco. Porque sim, o exemplo que tu deste, o Salmo 23, 6 ou 7 versículos, nós éramos capítulos, se bem que Colossenses não é que tenha muitos capítulos. Ai, ai. Então, hoje nós vamos entrar na parte de perguntas, né? Dentro da análise de cada capítulo do livro, agora entra a parte de perguntas de interpretação. Aqui nós chegamos no ponto em que você vai começar a interpretar o texto, ou seja, até aqui você quase não interpretou. Ali na paráfrase, você deu uma interpretação no texto, mas uma coisa assim, sem fugir muito, né? Então agora é onde realmente a interpretação ela vai acontecer. E aqui, o objetivo central daquele que interpreta a Bíblia deve ser descobrir o propósito e a mensagem do autor que estão presentes no texto. Para isso, é necessário fazer muitas perguntas ao texto, né? A primeira coisa que você precisa observar sempre é o contexto do texto. Vocês já esboçaram o livro inteiro, dividiram ele, né, em vários tópicos, e cada um desses tópicos, cada um dessas divisões que você encontrou no livro de Colossenses, você vai interpretá-las uma a uma, ok? A ideia é que você interprete ela uma a uma. Deixa eu abrir aqui um... Por exemplo, aqui na tarefa de número 4, vocês fizeram um esboço. Na tarefa da semana passada, acho que também tinha um esboço. Deixa eu achar aqui o do seu Luiz Carlos aqui, ó, por exemplo, ele esboçou dessa forma. Saudação inicial, 1 e 2. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A ideia é que você pegue esse esboço e você trabalhe em cima dele. Então, aqui, por exemplo, deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó, a saudação inicial, versos 1 e 2 do capítulo 1. Então, por exemplo, o que vocês vão fazer? Vocês fizeram essa divisão aqui. Então, vocês vão interpretar cada uma dessas divisões. Então, vocês vão pegar uma folha para cada uma dessas divisões, ou vocês podem criar dentro do mesmo arquivo várias divisões, mas a ideia é que você venha interpretar cada ponto desses aqui. Por exemplo, fé dos Colossenses em Cristo, do verso 3 ao verso 8, a oração de Paulo, do verso 9 ao verso 14, a supremacia de Cristo, do verso 15 ao verso 18, a reconciliação com Cristo, do verso 19 ao verso 23, o sacrifício pelo serviço de Cristo, do verso 24 ao verso 29, e assim por diante. A ideia é que você venha, cada ponto dessa divisão que você fez, e todos vocês fizeram, é que você venha fazer uma interpretação desse ponto. Tá? Até aqui, todo mundo entendeu? Ok. Deixa eu interromper aqui. Quando nós falamos de interpretação da Bíblia, o contexto é a coisa mais importante. Localização, 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 como vai dizer o Mark Dever. Muitos erros, muitas heresias que surgiram ao longo da história
elas surgem porque pega-se um texto e tira ele do seu contexto para dizer aquilo que o pregador quer dizer. E algumas perguntas que a gente vai levantar nessa parte de interpretação, elas são respondidas, muitos textos eles são interpretados olhando o que está vindo antes e o que está vindo depois, os textos que vêm antes, os textos que vêm depois, né? Um exemplo clássico disso é o texto de João 10:10. João 10:10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Agora, eu quero ouvir aí a interpretação, Cláudio, que você tinha desse texto antes de você descobrir o significado dele, porque eu sei que você já sabe o significado dele. Se bem que a gente nem usava a expressão ladrão, a gente fala do diabo, começando por aí. Eu não sei de onde sair, mas a gente acaba por trocar a palavra ladrão por diabo, né? O diabo vai matar, roubar, destruir. A interpretação é justamente essa, através de usar o diabo como ladrão, ele era o autor e o causador de todas as desgraças, né? Desculpando o verdadeiro sentido, né? O que a gente agora entende que o ladrão era mesmo os falsos profetas, no caso, os falsos mestres, né? Mas a nossa interpretação é justamente essa. A gente usava o diabo como o autor do mal e o diabo veio para matar, roubar, destruir. Está destruindo a sua vida, está roubando, está matando a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, roubando no seu trabalho. É o diabo, a gente tem que amarrar ele, repreender. Obviamente que e entrar algum propósito, alguma campanha para matar, amarrar o diabo, destruir os planos dele, né? Mas a interpretação começa no erro que a gente nem usava a palavra ladrão. A gente já usava a palavra logo o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Obviamente que agora a gente sabe a interpretação correta, né? Ô James, mas me diga uma coisa, James. Você que já pregou diversas vezes também esse texto, com essa interpretação, mas você nunca tinha lido o que vinha antes, o que vinha depois, você nunca teve essa curiosidade, porque assim, mesmo no engano, a gente acaba tendo essas curiosidades, né? E aí? Sim, a gente já tinha lido o capítulo todo, né? Mas é a lente pela qual a gente via as coisas, né? A gente usava o versículo fora do capítulo e de alguma forma a gente tinha aceitado que isso justificava para afirmar as ideias que a gente já tinha. Era o que foi falado para a gente, que é o que a Bíblia diz. A gente encontra um versículo que diz isso, então é isso que a gente acredita. E até a segunda parte, né, a parte B do versículo, vem a parte que fala Jesus, o diabo veio matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Tá vendo? Vida financeira próspera. Você tem que prosperar, você tem que ser rico, você não pode aceitar miséria. Se você está na miséria é porque você então ainda não agradou a Jesus e por isso que o diabo está, né? Ele está predominando na tua vida e tudo mais. É uma desgraça mesmo. Essa é a verdade mesmo. Isso aqui. Mesmo lendo, você não presta atenção no que vem antes. Eu creio que hoje olhando para trás, porque não convém. Exatamente, porque não se convém. você lê o texto ali e você olha o que vem antes e o que vem depois, você vai ver que realmente Jesus nem está falando do diabo, não está falando de Satanás. É verdade que nós podemos dizer, sim, que o diabo ele destrói vidas, ele rouba a paz, o sossego, ele mata a esperança, né, de pessoas, mas quando a gente está falando de texto bíblico, nós precisamos ir ao texto e procurar entender o que o texto está dizendo dentro do seu contexto, porque existe uma advertência muito séria, que aquele profeta que se levantar e dizer aquilo que Deus não disse deverá ser morto. Aí você vai falar assim, mas Fernando, eu não sou um profeta. Bom, você não é um profeta, eu não sou um profeta, não no sentido do Antigo Testamento,
mas o princípio permanece, ou seja, receberemos um juízo quando nós dizemos aquilo que Deus não disse. Graças a Deus que por causa de Cristo Jesus nós temos o perdão dos pecados, né? E Cristo morreu por esses pecados também, né? É porque quando a gente estava falando aí, não falava o ladrão, falava o diabo, a gente estava falando da gente mesmo, eu pelo menos. Eu estava falando de mim mesmo. Eu vim para roubar, matar e destruir, não sabia. É o que eu estava fazendo, né? Misericórdia de Deus é grande. Exatamente. Então, assim, só que esse é um texto muito clássico da Bíblia, que a gente muitas das vezes interpreta dessa forma equivocada. Mas é interessante que tem alguns outros textos da Bíblia que eles são muito interessantes. Por exemplo, João capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. Senhor Luiz Carlos, pode ler para nós? O senhor pode fazer essa gentileza? É muito interessante quando a gente começa a ler o texto bíblico dentro do seu contexto, as coisas elas vão tomando uma dimensão muito maior e é interessante, gente. Nossa, é fantástico. Perdão, é o João 2, capítulo 2. João 2, do verso 13 até o verso 17. Ok, vou ler. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois e ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Pare de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. Então, o irmão Luiz Carlos, por que que Jesus ficou tão indignado com o pessoal que estava vendendo lá? O que o senhor acha? Por que que Jesus estava indignado? Olha, porque na realidade eles estavam, penso eu, fazendo um mercado do lugar em que era para ter respeito. Porque um templo é uma construção, não é? A igreja somos nós. Mas mesmo assim, a gente tem que ter um certo respeito por estar no lugar. Quando você está na casa do seu pai, você não fica abrindo armário, pulsando na geladeira, tá? Você não fica vendo se a comida está pronta. Por quê? Porque tem um respeito pelo pai e pela mãe. Então, eu acho que ali havia uma falta de respeito pelo lugar. Né? Porque, naquela época, Deus estava no Santíssimo. Deus não estava só nos corações, no Santíssimo. Então, eu penso que é por isso que Jesus tirou, né? E expulsou, e virou as mesas, espalhou as moedas. Maravilha. Boa tarde, Ruth. E você, Ruth, o que você acha? Por que que Jesus ficou tão indignado e expulsou os cambistas do templo? Aqui. Eu acho que foi por causa disso, porque é um lugar de oração o templo, não é? Não é um lugar onde se faça dinheiro. Porque para mim todo lugar onde seja utilizado para fazer oração é um lugar sagrado, é um lugar
onde não se pode fazer outra coisa senão isso, que é orar ao Senhor Jesus, que é orar a Deus, e por isso é que ele ficou nervoso, não é? E Jesus, não é? Eu vejo-me no lugar de Jesus, como eu também já não era Jesus, mas entendi que o lugar onde eu ia não era um lugar de culto ao Senhor Jesus, era um lugar de culto a outras coisas, e ali o que se fazia era pedir dinheiro para aqui, pedir dinheiro para ali, pedir dinheiro para acolá. E eu acho que nesta altura que o Senhor Jesus chegou ali e viu que eles estavam a fazer da casa do Pai, não é? Que é o templo, que é um lugar de oração. O que eu entendo é o que eu fazia, não era se fosse, não é? Como eu reagi quando entendi, quando eu ia, não tinha nada a ver com o que Deus quer, eu não pude fazer mais nada, abandonei, não é? Mas o Senhor Jesus podia fazer isso, então ele enervou-se, não é? Porque estavam a fazer de um local sagrado um local de ganhar dinheiro, não é? Penso eu. Obrigado. Núbia. Ah, sim, obrigado. Núbia, o que você pode dizer, Núbia? Tá no mudo teu. Pastor, o que mais eu posso dizer que já não tem a Neide, a Ruth, o senhor Luiz Carlos, que é a mesma coisa que eu vejo, né? Me ponha no lugar do Senhor Jesus entrando ali na casa de Deus e vendo tudo isso. A gente fica indignado. Eu acho que ele ainda foi templado de fazer as coisas ali. Eu tinha quebrado o pau mais forte. Eu tinha expulsado todo mundo. Tá certo. Porque a casa do Senhor, né? Mesma coisa que eu lembrava ali na igreja lá, Universal, vendendo livro, vendendo tanta coisa, e eu sempre pensava assim, justo nesse momento. Agora, O Senhor Jesus entrando ali e fazendo a mesma então, essa interpretação é a interpretação que eu tinha também, tá? Eu imaginava, até essa semana que passou, 2, 3 semanas atrás, era a interpretação que eu tinha desse texto. Que Jesus ele está indignado ali com os vendedores, porque eles estão ganhando dinheiro com a religião. Né? Mas, quando a gente olha dentro do contexto, nesse caso, é dentro de um contexto mais amplo da Bíblia. E aí eu quero ler com você o texto de Isaías 56. Isaías 56, a partir do versículo de número 3. Isaías 56, 3 vai dizer assim: que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um monte melhor, aliás, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano Senhor,
daquele que reúne os exilados de Israel, reunirei ainda outros aqueles que já foram reunidos. Os gentios estavam limitados até um pátio, não era, no caso? Eles Isso. não tinham acesso, igual que os judeus tinham, no caso. Exatamente. Agora eu vou compartilhar com vocês uma imagem que eu encontrei aqui na internet que vai ajudar a elucidar um pouco melhor isso. Então aqui nós temos o templo, né, no tempo de Jesus. Nós temos o pórtico de Salomão, aqui a porta de entrada, depois a porta formosa, aqui mais para dentro. Aqui dentro vai ter o pátio das mulheres. Aqui vai ter as salas do templo, Assembleia do Sinédrio, Escola Rabínica, Pináculo, e aqui vai ter Pátio dos Gentios. Quando Jesus ele entra no templo, e aí o templo, a área do templo é toda essa área que está murada aí. Os gentios, eles só tinham esse espaço aqui, eles só poderiam ficar nesse espaço, nessa área, no pátio dos gentios. Eles não poderiam ir para o pátio dos israelitas. Então, os israelitas tinham um espaço só deles, as mulheres israelitas tinham um espaço só delas. E o único lugar em todo o espaço do templo que os gentios poderiam estar era nesse pátio, e era ali que eles adoravam a Deus, e eles vinham de todos os cantos da terra adorar a Deus ali. E você adivinha só onde é que os cambistas estavam ganhando dinheiro? Nesse espaço dos gentios. Era ali que eles estavam vendendo. Então, o maior problema ali não é o fato dos cambistas estarem ganhando dinheiro. Por quê? Para quem vem de longe, para quem vem de um lugar muito longe, vamos pensar assim. Eu fui para São Paulo, né? Passei uma semana lá em São Paulo. Eu poderia ter levado minha marmita para passar essa semana lá. Feito as minhas marmitinhas, né? Uma para cada dia, café da manhã, almoço e janta. Eu poderia ter levado e eu ia comer. Mas pensa todo o transtorno de eu ter que preparar a marmita para 5 dias de café, almoço e janta. Então, é muito mais simples eu chegar lá, ir num restaurante, ir no mercadinho, fazer meu lanche, almoçar. A mesma coisa os povos que vinham de outras partes da terra. E além de israelitas que tinham sido dispersos e estavam em outros cantos da terra, em outros cantos do império, muitos judeus haviam se convertido, aliás, muitos gentios haviam se convertido a Javé, a Deus, ao Senhor de Israel, no tempo de Salomão, na época de Salomão. A Bíblia fala que na época de Salomão as pessoas vinham de tudo quanto é parte da terra para conhecer Salomão e beber de sua sabedoria, né? A própria rainha de Sabá. E essas pessoas, quando elas voltavam, muitas delas, elas voltavam para suas terras convertidas ao Deus de Israel. E uma vez por ano elas voltavam a Jerusalém, elas iam fazer os seus sacrifícios, elas guardavam os sábados, elas observavam a dieta judaica, elas circuncidavam um menino no 8º dia. Então, quando Jesus está entre nós, e ele entra no templo e ele dá de cara ali com os cambistas vendendo num local que eles não precisavam estar naquele local. Eles poderiam estar, por exemplo, no Monte das Oliveiras, que é ali do lado, é perto. Então, a revolta de Jesus não é porque eles estavam ganhando dinheiro ali no templo. A revolta de Jesus é porque a casa de Deus, o templo, era para ser um lugar de oração,
e era para ser um lugar em onde todas as nações da terra encontrariam espaço. Então, os israelitas eles poderiam passar por aquele pátio e chegar no seu local de culto e prestar culto a Deus. Mas o gentio que vinha de longe, o que ele fazia? Ficava chupando o dedo, não tinha como adorar a Deus. Hoje nós entendemos que a adoração a Deus ela acontece em espírito e em verdade, ela não depende de um espaço físico, mas no tempo de Jesus, a adoração a Deus ela ainda acontecia mediante ofertas de sacrifício, ela acontecia mediante rituais, conforme nós vemos lá nos livros do Pentateuco. Então, a indignação de Jesus não é por causa dos cambistas, mas é porque o local em que eles estavam não era o melhor local. E aí, quando você olha o texto de Isaías 56, você entende a raiva e a revolta de Jesus. E não só isso, quando você olha essa imagem que eu compartilhei com vocês do templo, aí faz sentido, não faz? Faz muito sentido. Então, quando eu falo de você procurar descobrir o contexto do texto, é isso. É munido do material que você tem na mão, não apenas da Bíblia, mas, por exemplo, daquele material que eu compartilhei com vocês, né? Aquelas introduções a Colossenses, vai ter algumas coisas ali que vai te elucidar. Depois da aula, eu vou compartilhar com vocês também um outro material. Mas, em primeiro lugar, quando nós vamos interpretar um texto, e aqui é importante você entender que a interpretação ela tem que ser feita ponto a ponto dentro daquela divisão que você já fez. Então, você já encontrou as divisões do texto, e agora você vai interpretar cada divisão, cada ponto daquele ali que você encontrou. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou muito claro? Eu ainda não consegui fazer aquela tabela. Irmã, a senhora e a torcida do Real Madrid e Barcelona. Fica tranquila. Mas tudo bem. Mas em relação a esse ponto do contexto, ficou claro para vocês? E como é que o irmão Fernando conseguiu chegar a essa conclusão, sabendo que se fosse ali a Isaías, que acharia o porquê do Senhor Jesus ter ficado assim, não porque era um local de oração a Deus, mas porque o local não era apropriado para fazer o que eles estavam a fazer? Como é que chegou a esse consenso, Fernando? Muito boa a sua pergunta, Ruth. Pois, porque eu também quero saber. Aham. Também quero saber como é que eu faço. Sim, sim. Esse texto em especial, eu nunca estudei ele a fundo. O texto ali de Jesus em João. Eu nunca estudei ele a fundo, essa parte ali. Mas um dos caminhos que eu chegaria por essa resposta seria procurando no contexto do texto. Então, eu tentaria entender o contexto do texto, né? O que vem antes do capítulo ali de João, João 2, né? Uhum. O que vem depois, quais são os textos que vêm antes e vêm depois. Além disso, eu faria a pergunta, né? Algumas perguntas, né? Por que João disse isso? Por que Jesus ficou tão revoltado? Será que foi por causa do dinheiro? E é uma das tarefas que você vai fazer essa pergunta, por quê? Por que Jesus ficou tão revoltado e por que João, por exemplo, deixou isso registrado dessa forma? Hoje em dia até virou meme, né? Nós temos o meme ali, Jesus com chicote correndo, e aí você vai Valdomiro Santiago correndo de um lado, Silas Malafaia do outro, Edir Macedo do outro, né? Todo mundo correndo de Jesus um chicote nas mãos. Ainda não vi isso. Não viu? Depois eu vou mandar para vocês. Então, eu faria essa pergunta. Então, para descobrir o contexto,
para descobrir o contexto, você precisa fazer perguntas àquele texto. Então, eu faria essa pergunta. Por que que Jesus estava tão indignado? Porque quando nós olhamos para Jesus, em todas as vezes que ele está conversando com gente que não vai com a cara dele, com fariseus, com hipócritas, religiosos, gente que armava cilada para ele cair nas ciladas, nós vemos sempre Jesus sendo cordial, gentil, manso, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que Deus tem que trabalhar muito essa questão assim de mansidão, né? Eu sou o Pedrão da vida. Só que e aí eu fico pensando, pensa você sabendo que a pessoa está falando aquilo porque ela quer fazer você entrar em contradição, e você entrando em contradição, ela vai te chamar a polícia para te prender. Primeiro que eu ia me negar a conversar com uma pessoa dessa. E se eu fosse conversar, eu ia estar muito nervoso, muito irritado, muito, sabe, talvez até com raiva mesmo, né? Mas aí você percebe que Jesus, em todas as vezes, Jesus não demonstra raiva, Jesus não demonstra, como é que fala? Estupidez. Jesus não dá respostas estúpidas, assim, com grosseria. Jesus é firme, mas ao mesmo tempo as respostas dele são muito educadas. Então a pergunta que eu faria é o seguinte: por que que aqui Jesus está aparentemente irado, aparentemente revoltado, né? Irritado? Por que que Jesus está irritado aqui? Então, esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que você tem que fazer para o texto. É uma pergunta que eu teria feito para o texto se eu estivesse estudando esse texto em especial. A segunda pergunta que eu faria é: qual o sentido desse texto? Por que que esse texto está aqui? Por que que Jesus faz dessa forma? Qual o sentido disso? Qual é o significado disso? Né? Ele vai falar ali: o zelo de tua casa me consumirá. E qual é a implicação dessa atitude de Jesus? O que isso vai gerar depois? E aí, muita gente, alguns estudiosos, inclusive, vão falar que depois desse episódio, os gentios conseguiram entrar no templo, né? Então, por que que isso é importante? Por que que foi importante Jesus fazer isso? Agir dessa forma? Quem me ajudou a chegar nessa resposta, né, direta assim, Pastor, foi esse livro aqui, ó. Foi esse livro aqui do Deus Mora Entre Nós. Deixa eu ver. Deus Mora Entre Nós, do Greg Beale. Greg Beale, Deus Mora Entre Nós. Minha câmera aqui, ela é muito ruim, irmãos. Agora foi. Então, irmão Fernando, o problema é que nós não temos acesso a esses livros, mesmo aqueles livros que meteu naquele grupo da teologia, todos aqueles livros que eu recebo, eu não tenho acesso a nada disso, e tem lá... Aí, ó. Você tem na Bíblia de Estudo também. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada, ela fala sobre Não, eu sei que tem. A Bíblia de Estudo tem mas muita ela fala coisa. justamente sobre isso, o lugar que era dedicado aos gentis, né? É um comentário bíblico. Mas é que eu não estou com a minha de estudo, mas não é famosa, é outra, que é mais velhota. Mas esses livros nós não temos acesso a eles, e há livros que eu até gostava de ler, mas não tenho acesso, não consigo, nem pela Amazon consigo. Ô, Ruth, mas assim, ó, nesses casos, o ideal não é você ir direto para o comentário, para o livro de alguém que já estudou. A proposta é primeiro você tentar entender e interpretar esse texto, né? Ali eu mandei para vocês, eu acho que eu coloquei no grupo, talvez, a introdução ao livro de Colossenses, né? Depois eu vou compartilhar também um comentário de Colossenses que eu tenho em PDF, que é do William Barclay, que é um comentário que ele é gratuito na internet.
Então, mas o comentário em si vai ser a última ferramenta que você vai utilizar, tá? Que aí realmente tem coisas que a gente nunca vai encontrar sozinho. Por exemplo, o tio Bale aqui, ó, o tio Bale, ele estuda esse tema, que é a teologia bíblica, a vida inteira. Aí pensa, o cara que é um PhD, estudou a vida inteira, então tem coisas que talvez a gente não vai encontrar, eu mesmo não vou encontrar, e aí sim, como um último recurso, a gente vai para essas ferramentas, né? Sobre isso, eu vi que a Núbia levantou a mão. Núbia, pode falar. Passou, já esqueci. Mas você anota a próxima vez, anota que daí você não esquece. Pelo que eu vi, então, o Senhor Jesus, ele ficou com raiva, não foi praticamente, foi e não foi das pessoas que estão ali comerciando, não? Ele ficou com raiva dos gentios tá fora Isso, do templo. isso. Que está mais adentro. Porque então até era permitido o pessoal vender coisas, porque era hábito e costume do pessoal sacrificar e adorar através dos animais, né? A questão seria essa: o lugar não era o apropriado e impedia os gentios estrangeiros em ter o mesmo acesso que os judeus, os israelitas, ou o que seja. Sim, porque se o senhor está falando que nessa época ali vendia comida, porque as pessoas vinham de muito longe, ficavam muitos dias acampado em tenda e o que for, é o normal que lá vendesse comida, né? Mas lá eles vendiam os animais para o sacrifício. Então, por exemplo, o ponto que eu estava ilustrando da minha ida a São Paulo é como se pensa, aquele pessoal sai de 200, 300, 500 quilômetros de distância, uma viagem a pé, com vários bois, com vários cabritos, ovelhas puxando, mais a família. É um transtorno. Então, o problema não é eles venderem esses animais ali para o sacrifício, os animais eles são necessários para o sacrifício. O problema mesmo é que eles estavam no lugar errado. O problema, então, Mas o o que eu pessoal tinha que entendi, apresentar os dízimos, né? Os animais. Imagina carregar, sei lá, tantas bois, ovelhas, que seriam os dízimos e as ofertas, durante não sei quantos dias de caminho. O pessoal vendia e com esse dinheiro comprava lá mesmo o que seriam os seus dízimos e ofertas. E depois lá sacrificavam e até comiam dos mesmos. A mesma passagem que está em Mateus, né? 21. Eu tô tentando entender isso. Eu entendi, eu acho que parece ser a explicação certa, mas em Mateus fala que Jesus também expulsou quem estava comprando. Sim. Então, aí como eu não sei exatamente como ficaria isso, e ele fala, covil, vocês converteram esse lugar em um covil de salteadores, dando a entender que eles estavam realmente roubando as pessoas, mercadejando e tudo mais. Então, talvez seria as duas coisas? Possivelmente, pode até ser, mas quem estava comprando ali eram os israelitas, eram os judeus, porque os gentios não podiam fazer o sacrifício, eles não estavam no lugar deles, eles não tinham como entrar na parte dos judeus. Então, quem realmente estava comercializando ali com as coisas era o sacerdote, né? Os levitas. Não eram os levitas. Eu acredito que não eram os levitas, não. Eu acredito que deviam ser pessoas do vendia as povo. peles dos animais, vendia tudo. Eu não sei. Essa resposta. Sacrificava animal. Eu entendo porque a questão da Núbia. A gente tinha um famoso livro chamado O Ouro e o Altar. Legal! E esse livro nos fala sobre isso, né? Que faziam comércio, o Ouro e o Altar fala sobre isso, e justamente falam que os levitas, os sacerdotes, vendiam os animais. Eu nunca li um livro do Bispo Macedo, nunca. Infelizmente eu tinha que ler algumas coisas, né? Tinha que falar para vocês. O pastor Granconato que estava explicando isso, que os levitas que vendia as coisas, passou a vender, né? As coisas ali, as peles, e vendia animal que
sacrificava os animais, vendia os animais para as pessoas. E as pessoas é que tinham que levar os animais. Não comprar ali. Eu que levava a minha paloma ou o animal a sacrificar. É as pessoas que levavam de longe, levava rebanho e levava tudo, né, para sacrificar para a família. Mas eles passaram a vender eles mesmos, os levitas, para poder ganhar dinheiro. Pode ser. E sacrificava o animal que não estava enfermo, enlouquecer, mal. Não estava bem o animal. Animais impuros. Eu acho que é o Nicodemos. Fernando, No Antigo Testamento fala. Mas assim, no Antigo Testamento voltando fala aqui sobre pro... isso. O pessoal voltando trocava aqui pro... por dinheiro, chegava lá e comprava, né? Sim. Fernando, voltando quer aqui pro... dizer que, por exemplo, o sítio onde estavam a vender era para os gentios, e os gentios chegavam lá e não tinham o sítio que é reservado para eles, não o tinham. Por isso é que Jesus ficou embravecido, não é? Porque eles estavam a fazer no sítio que era reservado aos gentios, que primeiramente é a casa de Deus, não é? O templo reservado para a oração. Os gentios chegavam, não tinham como, não é? Vinham de longe, vinham, sabe Deus como, e chegavam ali e o sítio que era reservado para eles estava ocupado por os tais que estavam a vender, era por isso. Exatamente. E o pior de tudo, por exemplo, se eles no sítio dos gentios estivesse só para os gentios e não estivessem a fazer nada disso, não é? A vender ou o que é que seja, se estivessem no sítio onde era reservado para fazer essas coisas, talvez o Senhor Jesus não estivesse enervado assim, não é? Penso eu. Sim. Porque além deles além deles impedirem que os gentios adorassem a Deus, eles estavam ganhando dinheiro com isso. E aí talvez, Cláudio, o texto que você falou ali de Marcos ou Mateus encaixa dessa forma, talvez, né? O estar ganhando dinheiro com a falta de adoração do gentio, ou seja, eu estou impedindo um povo de adorar a Deus, estou fechando a porta, não estou deixando eles entrar e ainda por cima estou explorando, estou ganhando dinheiro, né? Então... Mas aqui em Mateus 21, Fernando, aqui onde é que está? Espera aí, 21, onde disse o James, aqui começa, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas, Quer dizer, todos os que vendiam, mas o todos engloba todos os sítios do templo onde eles estavam a vender ou só ali onde era reservado aos gentios? Ali era o único local que eles estavam vendendo dentro do templo. Dentro do templo era o local que eles estavam utilizando naquele momento, naquela época. Porque era assim, aqui não especifica, não é? No que está aqui escrito, pelo meu ponto de vista, estou a dizer, não é? Aqui não especifica, quando aqui está escrito que expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, não especifica o local do templo onde eles estavam a fazer isso. Só diz no templo, quer dizer que todo o templo, pelo meu ponto de vista, não era autorizado fazer isso, nem vender, nem nada disso. Eu não sei, é o meu ponto de vista, o que ele fala no templo. Então, Ruth, nossa discussão não é sobre esse texto, eu usei só como um exemplo, tá? Sim, senão a gente vai gastar tempo aqui e vai elucidar uma coisa que a gente vai acabar se perdendo. Mas, assim, quando João e Mateus escrevem sobre esse evento, a gente tem que lembrar que eles estão escrevendo para pessoas que talvez até estavam naquele momento com Jesus e que iam ter uma compreensão plena disso. Então, assim, tanto João quanto Mateus, eles não dão todos os detalhes do evento. Eles não estão dando detalhe por detalhe, porque eles entendem que quem vai ler a carta, eles não estão pensando que a gente vai ler essa carta, ou esse evangelho, eles não estão escrevendo para nós aqui do século XXI, eles estão escrevendo para que aquelas igrejas conheçam o que Jesus fez, o que Jesus falou.
Então, quando eles escrevem, eles não põem todos os detalhes. Alguns detalhes eles vão surgir pela teologia bíblica, que é basicamente você encontrar explicação desse texto em outros textos, que foi o que eu fiz aqui. Eu abri o texto, eu li o texto de João, na verdade o Luiz Carlos leu, e nós lemos o texto de Isaías 56, que aí dá o sentido, que a ideia do templo não era apenas para os judeus, mas era para que os gentios também adorassem. E aí, quando a gente pegou ali o mapa do templo com as descrições, e esse mapa não está ali no texto bíblico, ele vai estar ali provavelmente num apêndice, numa Bíblia de estudo, talvez ele apareça, em alguns materiais que tratem dessa parte assim, de geografia, né? Aí a gente consegue entender que a parte que eles estavam era a parte dos gentios, eles estavam impedindo os gentios de adorarem. Entende? Então, assim, é assim que se chega à compreensão. O texto, principalmente dos evangelhos, eles não dão detalhe de cada momento, eles não detalham as situações, eles dão o ponto principal que está acontecendo, e nossa tarefa como intérpretes da Bíblia, e agora vocês são intérpretes da Bíblia, é fazer a pergunta: por que Mateus, por que João escreveu dessa forma? Por que Jesus agiu dessa forma? Qual o sentido disso? Por exemplo, por que Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo em Colossenses? Por que Cristo é tão destacado e é tão claro, né? Por que Paulo vai falar isso com uma igreja? Será que eles não acreditavam em Jesus? Será que tinha algum problema? Entende? Então, são perguntas que você deve fazer na hora de interpretar. Algumas delas a gente acha a resposta no texto que vem depois, no texto que vem antes, né? E algumas a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que ir para outros textos da Bíblia que estão conectados nesse texto, né? Não sei se clareou, Ruth, ou se escureceu o negócio para ti. Eu espero que tenha clareado. Mas aí, pastor... Desculpa, Fernando, quero me ausentar aqui, que eu tenho que... Desculpem, tá? Já Beleza, tarde. James. Um abração aí. Ô, Jesus, obrigado, hein? Fica com Deus, James. Deus te abençoe. Pastor, só uma coisa. Aí a gente tem que procurar naqueles textos relacionados, no livro de textos em concordância, aquele que tu me emprestaste? Isso, já vamos chegar lá. Na semana que vem a gente chega lá. Essa semana ainda não? Ainda não. Tá bom, beleza. Como ele sabe muito, porque o pastor dá ajudinha extra. Não percebi, Núbia, perdão. Pode compartilhar, irmão, aí esses... É consultoria presencial. Que sorte. O irmão Luís está privilegiado em relação a nós. Pois é, né, irmãos? Pois é, mas faz parte. Coitado. Eu aprendo muito com ele também. Que é uma troca, uma via de mão dupla. Com vocês é a mesma coisa. Tem coisas que a gente aprende, a gente ensina uma parte e aprende outra. Mas, assim, o ponto é que vocês já dividiram o texto de Colossenses. Não é capítulo por capítulo, são por assuntos. Então, cada tópico que você dividiu, você vai fazer perguntas ali. Você vai perguntar por que Paulo disse isso, qual é o sentido disso, qual é o significado, qual é a implicação, por que isso é importante. Por exemplo, por que é importante Paulo, já no começo da carta, exaltar a pessoa de Jesus Cristo? E é importante que ele coloca, principalmente no começo, por que Paulo falou ali Cristo Jesus e não Jesus Cristo? Alguém sabe me dizer? Colossenses 1:1. Por que Paulo fala? Mas arrisquem aí. Porque quando todo o Antigo Testamento não fala em Jesus, fala Messias, o Cristo. Uhum. Então, Jesus
é o Cristo, o Messias. E não, Jesus era um nome terreno dele, Uhum. menos o nome humano, que foi dado por Deus a Maria, né, para ela dar o nome de Jesus. E Cristo é o Messias. Eu acho que é essa. Eu posso dar a minha ideia. Pode dar a sua ideia, Ruth. O Cláudio já está com medo do que eu vou dizer. Não tenha medo. A cara dele, muita coisa. O que é que ela vai dizer? Cristo crucificado, Jesus ressuscitado, penso eu, não é? Por isso é que é Cristo Jesus. O Cristo crucificado, Jesus ressuscitado, não sei. Então, essa é uma pergunta que você vai ter que fazer. Por exemplo, o senhor Luiz Carlos falou ali da saudação, né? O primeiro ponto ali da divisão que o Luiz Carlos fez foi a saudação. A saudação é verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Tá, mas Paulo não teve vontade? Oh. Hã? Por que está pela vontade de Deus? Hã? Porque se fosse pela vontade de Paulo, eu sei o que é que ele fazia, por isso tinha que ser pela vontade de Deus. Apóstolo, entende? Então, assim, são perguntas que vocês devem fazer ao texto. Por que ele está falando assim? Qual é o sentido de Cristo Jesus nesse ponto? Aí você vai para as outras cartas de Paulo, você vai perceber que ele começa todas as suas cartas assim, Cristo Jesus. Ele usa muito essa forma, Cristo Jesus. Mas qual é a diferença de Jesus Cristo e Cristo Jesus? Não é a mesma coisa? Entende? Eu não vou dar resposta. Essa resposta eu sei, mas não vou dar hoje, não. Isso não é bem assim, Fernando. Mas esse é um exemplo de perguntas que você deve fazer ao texto, tá? É que eu não tenho curiosidade para saber porque é que ele diz Cristo Jesus e não Jesus Cristo. Para mim é igual. Não, pastor, você não vai deixar nós com essa intriga. Não. Ele deixa-nos aqui assim com estas perguntas na nossa memória e depois eu por mim falo, eu ando aqui, ponho-me aqui e eu sou assim, porque é que é Cristo Jesus e não é Jesus Cristo? Depois tu ponho-me aqui a falar sozinha, cá comigo e com Deus, como eu digo, e dizem que eu sou doida, que ando sempre a falar sozinha. Mas estou a pôr aqui o meu raciocínio a trabalhar. Não, vocês têm que trabalhar, tem que fazer a tarefa. Então, são perguntas assim que você deve fazer. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Ó, ainda que Paulo também tinha o seu nome em romano. Pois é, por que é Paulo e depois primeiro é Saulo, depois é Paulo? Então, assim, são perguntas que você deve fazer ao texto quando você vai interpretar o texto. Lá na frente, você vai responder essas perguntas. A gente vai achar a resposta. Paulo e Paulo, Lá na frente. Paulo, Saulo, Cristo, Jesus. Antes era Saulo, Paulo, depois escreve uma carta que escreve Paulo, não sei. Será que tem alguma coisa Mas a ver? o ideal é que você já venha respondendo, né? Assim, Por que é importante, né? Por que Paulo sempre começa as suas cartas fazendo esta saudação, né? Em Coríntios, ele também vai chamar aquela igreja de santos, né? Por que ele sempre chama, volta e meia ele chama as igrejas que ele manda as suas cartas como santos? Aí a gente começa a ler a carta, a gente descobre que tem um monte de gente pecadora ali, né? Gente que aceita a doutrina errada. A carta de Romanos ajudaria em alguma coisa? Romanos 1? Romanos 1 é bem parecido, né? Bem parecido com o verso 1 ali. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, separado para o evangelho, separado pelo evangelho ainda que ele fala Jesus Cristo. Aqui diz Jesus Cristo, já não diz Cristo Jesus aqui em Romanos. Então essa tradução de vocês está diferente. Não, aqui fala Jesus Cristo.
Paulo, servo de Jesus Cristo. Na minha versão, que é a NVI, que eu estou usando agora, no presente momento, é isso. Paulo, servo de Cristo Jesus. A minha é servo de Jesus Cristo. Para ser apóstolo. Mas é a NVI? A minha não, a minha é Almeida. Almeida, a minha. Bom, eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Pois, se calhar o que diferencia é isso, não é? Umas Bíblias são a Almeida corrigida, a outra é... É curioso, eu estou olhando aqui nas notas, fala... Cartas antigas começam com a fórmula geral, a saudação... Ah, não! Fiquei curioso, Cláudio. Pois, não. Ó, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vou compartilhar aqui numa das traduções em grego que nós temos. Nós vamos ter aqui Paulo, apóstolo, Cristo, Jesus. Essa seria a ordem certa, tá? Então, a versão bíblica de vocês que está Jesus Cristo, eu diria que não é que ela está errada, mas ela perde um pouco do que Paulo está querendo passar aqui. Cristo Jesus, Cristo é um título. É um título. É o Messias, como o Luiz Carlos falou ali. Então, Cristo é um título. É ungido. Jesus é o nome que Deus deu a ele, e Maria o nomeou, como bem o Luiz Carlos falou. Quando Paulo ele começa as suas cartas falando Cristo Jesus, ele está enfatizando a divindade de Jesus. A sua messianidade, ele é o Messias, então Paulo está enfatizando que Jesus não é apenas o Jesus filho de Maria, mas ele é o Jesus que antes de ser filho de Maria é o filho de Deus e é o próprio Deus encarnado, é o Messias prometido. Entende? Então, é por isso que Paulo vai começar a maioria de suas cartas, ou muitas delas, identificando Jesus como sendo Cristo Jesus, né? E ao mesmo tempo que Jesus é Deus, Deus encarnado, é o Messias, Jesus também foi homem. Então, Paulo está destacando, quando ele coloca dessa forma, ele está destacando que Jesus é Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele é Deus e homem. Então, no caso seria a divindade, no caso de Cristo, e o lado humano, né? O nome próprio, no caso de Jesus. Exatamente, exatamente. Bom, até aqui eu acho que tá tranquilo, né? Depois de fazer essas perguntas... Oi. Eu não entendia isso de que Deus é 100% homem, 100%... Jesus? Jesus, assim. E eu entendi quando o pastor Granconato disse naquela passagem dele no barco, dormindo, e logo ele aparece de pé do outro lado, no mar. Aí eu entendi as duas. Entendi. Duas naturezas, né? Sim. Jesus, ele é ao mesmo tempo Deus e homem, totalmente Deus. Duas naturezas que se unem e que são indivisíveis, né? Então, depois de fazer essas perguntas ao texto, e assim, irmãos, vou falar bem a verdade, vocês podem ser criativos e vocês podem fazer quantas perguntas der força de fazer, porque a quantidade de perguntas que a gente pode fazer para um texto é muito grande. Daí você vai começar... Tens uma lista assim, de perguntas para nós? Vai ter uma lista de perguntas simples, que é porque o escritor disse isso, qual o sentido, qual o significado, qual implicação e por que isso é importante. São 4, 5 perguntas que você vai ter ali no PDF,
que vai guiar a interpretação nesse primeiro momento, né? Você vai começar também a anotar quais são as dificuldades do texto. Quando você vai fazer as perguntas de interpretação, algumas dificuldades podem aparecer e você deve registrar essas dificuldades. Então, pode ser, por exemplo, dificuldade pessoal, perguntas que você deseja uma resposta e que você deseja de um texto que você não entendeu direito esse texto. Então, é uma dificuldade. Então, você vai colocar ali num caderninho ou junto, enfim, na forma de você organizar, vai fazer essa pergunta, poxa, eu não entendi por que Paulo colocou ali Cristo Jesus. Eu não entendi direito isso. Por que a gente acostuma falar Jesus Cristo, né? Então você vai colocar ali, ó, e aí você vai colocar estudar mais a fundo futuramente. Não significa que você vai estudar agora em si, mas você vai enumerar as dificuldades que você vai encontrando na hora de entender o texto, tá? Olha, Fernando, para mim, me ajudaria bastante. Podes deixar a opção de escrever, mas também me ajudaria bastante se tu colocasses a opção de colocar uma imagem. No sentido em que eu possa fazer download, ou colocar a imagem, como a gente fez antes, né? Como eu trabalho no computador, em vez de estar escrevendo, bem, se tivesse as duas opções... Perfeito, acho que pode ser assim, sem problemas. Sim, eu também estou de acordo. Que a gente já faz no bloco de notas, depois saca o print da própria imagem e já faz o download ou upload. Mas, Cláudio, é preciso a gente saber fazer o print e essas coisas todas, coisa que aqui a senhora Marlene não manja nada disso. Não. É só tirar fotos, que também tiras a foto no telemóvel. Essa é uma das minhas dificuldades. Também é minha, irmã Luís. Mas pode tirar uma foto, faz no caderninho. A senhora faz no caderno ou faz no computador, dona Ruth? Eu é tudo à mão, ó. Tenho aqui vários, tenho este, tenho outro. É tudo então, com a mão. Não uso fez nada a tarefa, de novas tecnologias. O novo formulário eu vou fazer assim, vai ser tudo para colocar com imagem. Aí você faz a tarefa, pode ser até em espanhol, tá? Se ficar fácil para você, né? Que nem para Núbia. Bate uma foto do caderno. A senhora Marlene perguntou se pode fazer em francês. Não, pode fazer até em língua dos anjos. Não. A minha língua. Essa língua dos anjos vai dar uma interpretação muito... A língua dos anjos temos que ir perguntar lá nas igrejas pentecostais, porque eu não sei qual é essa língua. Ok. Então, depois de você fazer as perguntas, né? Ela você vai... A Núbia sabe. Ainda então, aqui, ó, voltando aqui, ó, vamos deixar as línguas lá para os nossos irmãos. Já vi alguns teólogos, até bem conhecidos, que eles defendem essa língua. O John Piper, ele não é ele é um pouquinho pentecostal, um pouquinho bastante, né? Não sei se ele... Não. John Piper, ele é pentecostal, ou pelo menos, não sei se é não pentecostal, mas no caso dos dons, para ele está vigente, e um deles das línguas. Mas isso mostra que ele também ele tem falhas, né? Ele não é perfeito, né? Tem falhas técnicas. Várias técnicas. Então, assim, ó, depois de você fez as perguntas, agora você vai começar a responder. Lembrando sempre considerar o contexto, o que vem antes, o que vem depois. A maior parte das respostas que você vai achar para as suas perguntas vai estar no próprio texto, né? Você pode voltar também nas suas anotações das tarefas passadas, ideal que você não jogue nada fora, que você tenha sempre tudo bem arquivado, porque aquilo ali são degraus que vão te ajudar a subir na escada da interpretação bíblica. Palavras-chave, vocês já fizeram a identificação das palavras-chave,
Então, agora que vocês estão, por exemplo, interpretando tópico por tópico das divisões que vocês fizeram, vocês vão pegar as principais palavras ali e vocês vão procurar o significado dessas palavras num dicionário, tá? Você pode fazer num dicionário do português, ou do espanhol, ou do francês, né, se for mais fácil para você, mas tem um dicionário que eu vou compartilhar com vocês, que é um dicionário de Paulo e suas cartas. Ele é um dicionário que é um livro que esgotou, não tem mais à venda, pelo menos no Brasil não tem mais à venda. É um livro de 1.300 páginas, mas é um dicionário. Então, assim, não é um livro que você vai ler de carreirinha, é um livro que você vai pesquisar. Então, por exemplo, é um livro que as principais palavras que Paulo usa nas suas cartas vão estar ali. Então, você vai descobrir, você vai procurar entender quais são os significados daquela palavra. Muitas vezes, aquela palavra tem vários significados, né? Por exemplo, a palavra todos é um ótimo exemplo nesse caso, porque é uma palavra que é muito mal interpretada, a palavra todos. Então, por exemplo, quando eu pergunto, todos estão aqui na nossa reunião, na nossa aula? Você vai dizer assim, não, quase todos, tem gente que faltou. Mas alguém poderia perguntar, tá, mas todos quem? O mundo todo? Todas as pessoas da Terra? Né? Então, e cada palavra ela tem uma aplicação dentro do texto. E o dicionário ele vai ter essa facilidade de te ajudar a entender o sentido correto dessa palavra, porque uma vez que você entender o sentido dessas palavras, facilita a forma de você interpretar aquele texto corretamente. É importante você também observar a gramática e a estrutura das frases do texto, porque a ordem que as palavras estão pode alterar o sentido da frase, né? A pontuação, a ordem. É importante você observar isso na hora de interpretar, que nem tem um caso muito conhecido aqui no Brasil, de um pastor, que ele leu o texto de Oséias, e ele entendeu que o texto de Oséias estava dando oportunidade dele casar com uma mulher, só que ele já era casado, dele casar com outra mulher e cometer adultério. Ele leu o texto lá, vai e adultera com ela, foi a interpretação que ele teve. Então, assim, o sentido a forma que a frase está organizada no texto, ela muda completamente a interpretação. Então, o ideal é que você observe como que essa frase ela aparece no texto, né? Então, eu sei que nenhum de nós aqui é especialista em português ou espanhol. Então, assim, eu também tenho essas limitações, tá, gente? Então, fica tranquilo, mas dentro das nossas limitações, a gente tem que observar a frase, né? A comparação de tradução. Então, você dá uma olhada nas traduções, 2, 3 traduções, sempre vai ter uma variação, né? E tentar anotar ou identificar as diferenças entre as traduções. Por que uma tradução está diferente da outra, por exemplo, né? E também o cenário daquilo que está acontecendo, que é uma informação que você já tem. Então, para essa semana, vai ser as atividades que vocês vão fazer. Tá? Menos atividades em um dado momento, e vai facilitar com que vocês consigam recuperar, né, a outra. Quem você já fez, você vai mandar a foto, já alterei lá, né? Daqui a pouco, a hora que terminar aqui, eu termino de alterar, você vai poder mandar a foto, vai ficar mais fácil. Porque na próxima semana, o ideal é que vocês coloquem tudo em dia, porque na próxima semana nós vamos fazer teologia bíblica. Nós vamos fazer o quê? Conectar esse texto, essa saudação, por exemplo, quando eu conecto essa saudação de Paulo em Colossenses com a saudação dele em Romanos, nas outras cartas que são parecidas,
eu estou fazendo o quê? Teologia bíblica, isso também me ajuda a interpretar. Quando eu li o texto de João, que fala de Jesus expulsando o cambista, e eu fui para Isaías 56, eu consigo jogar luz na atitude de Jesus. Entende? Eu consigo entender um pouco melhor. Então, é o que a gente vai fazer futuramente também, tá? Sobre isso que eu falei agora, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Não? A hora mesmo não, amanhã ou passado, seguramente. Tá, tudo bem, tranquilo. Então, eu acho que nós podemos encerrar nossa aula de hoje e vou pedir que o seu Luiz Carlos... Quem que orou na entrada? Foi o seu Luiz Carlos? Não, né? Foi o James. Foi o James. Só para a gente... Foi o não James que repetir. orou. Foi o James. Então, o senhor pode orar por nós, para nós nos despedir em paz? Ok. Bendito e amado Pai, te somos gratos, Senhor, por esses momentos em que estivemos estudando a Tua Palavra. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, que está nos abrindo o entendimento, nos dando esclarecimento sobre a Tua Palavra. Ajuda-nos a entender e ajuda-nos a divulgar a Tua Palavra a todos os povos, porque nós, a entendendo, não estaremos ensinando coisas erradas aos outros irmãos. Te agradecemos pela Tua bondade e misericórdia, te agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo, que nos comprou por um alto preço. Nos perdoa as nossas falhas, porque nós somos falhos. E nos abra o entendimento, abra nossos olhos do coração para tudo aquilo que Tu queres nos ensinar. Abençoa cada um dos nossos irmãos participantes, nossas famílias. Nos dá, Senhor, uma semana até o próximo encontro abençoada. Cuida de cada um de nós na saúde. Cuida, Senhor, nos nossos pensamentos e cuida, Senhor, do nosso espírito, para que ele esteja sempre voltado a Ti. É o que eu oro e te agradeço no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deixa eu tirar uma foto aqui. Sala cheia. Tinha que ter Aí, ó, tirado tive. no início, quando o James estava aí. Pois é. Ele não lembrou, né? Não lembrei, não lembrei. Na Mas turma eu mando para o senhor. Manda, maravilha. Você Põe tirou? Núbia, tira a no... mãozinha. A mão? A mãozinha. Tá bom. Agora melhorou. Agora estou te vendo plenamente. É que Beleza? me estão mandando mensagem e tirei um print e mandei a foto que eu estou aqui ocupada. Tá bom. Então tenham todos vocês que estão lá na Europa uma boa noite e abençoada. Igualmente. Né? Amém. Nós ainda temos alguns Fiquem tempos. com Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite, tchau, obrigado. Tchau. Tchau.